Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e fazer um devocional. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus e eu tenho certeza que esse vídeo, esse tema vai edificar o seu coração. Antes da gente começar, eu queria te pedir para se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Eu não entendo muito bem como é que funciona o YouTube, mas eu ouvi dizer que comentar ajuda aí para o YouTube nesse algoritmo, para o YouTube entregar, enfim. Então me ajuda aí. Vamos fazer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos fazer que esse canal seja tão seu quanto o meu. Eu me chamo Felipe Nunes e, como eu falei, estamos aqui para mais um devocional. Eu sou muito aleatório. Às vezes eu estou conversando com as pessoas e alguém fala alguma coisa e aquilo que eu escutei é um gatilho para que eu possa pensar sobre várias coisas. E às vezes o assunto nem tá tão relacionado assim, mas eu meio que pego aquele tema e começo a discorrer, a pensar sobre outras coisas. E esses dias eu estava conversando com um amigo que está visitando a igreja que eu congrego, e ele falando com um cara assim, um ar de surpreendido, porque ele já está com alguns cultos que vai, e ele dizendo, cara, eu estou muito surpreendido porque os cultos que eu fui, todos eles tiveram pessoas que demonstraram de forma pública que queriam de fato seguir a Jesus, que queriam se converter, né, converter, sair dos seus maus caminhos, enfim, seguir a Jesus. E lógico, sempre tem os chatos de internet que pode dizer, mas nem todos que vão à frente querem se converter. Essa não é a questão. Sabemos que muitos podem de fato estar emocionados com louvor, ou qualquer outro tipo de coisa, mas sim, muitas pessoas de verdade, elas estão ali porque foram tocadas pelo Espírito Santo. E muitas vezes de forma pública demonstram isso, né? Na verdade, não, não muitas vezes, acho que em todos os casos que de verdade se convertem. E ele começou aí, ele falou aquilo com espanto, sabe? Assim, com alegria daquilo. Esse cara, tô surpreendido. E quando ele falou aquilo, lógico, fiquei muito feliz, muito alegre. Mas aquilo começou a me fazer pensar. Eu comecei a olhar para dentro de mim e me fazer a seguinte pergunta: eu tô tão impressionado quanto ele? Isso me chama tanto a atenção quanto está chamando a atenção para esse cara? E isso começou a me levar a pensar quantas vezes a gente acaba banalizando o sagrado. A gente acaba banalizando aquilo que vem de Deus, se torna algo comum, algo que não nos espanta mais. A mensagem da cruz, por exemplo, um Deus soberano, tão grande, tão maravilhoso, que se faz homem e morre por nós. Essa mensagem, muitas vezes, a gente escuta ela tanto, a gente repete, a gente canta ela tanto, a gente prega, ministra tanto, e parece que ela perde um pouco do sentido porque ela não nos emociona, ela não nos impacta mais. Então, existem coisas, muitas vezes, o sagrado está se tornando algo comum. Então, a gente está perdendo esse encantamento pelo sagrado. E eu acho isso muito perigoso. E isso começou a tocar profundamente o meu coração. E me fez lembrar de um texto bíblico que eu queria compartilhar com vocês. Aqui em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 até o versículo 23, diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então lhe direi claramente: nunca os conheci. Afasta de mim vocês que praticam o mal. Eu não quero entrar aqui nos pormenores dessa passagem, é uma passagem muito rica que poderia até gerar alguns debates aqui sobre a fonte desses milagres, enfim. Mas a pessoa que chega diante de Deus, Senhor, eu profetizei em teu nome, nós oramos por cura em teu nome, e Senhor, nós pregamos a tua palavra, e Deus olha para aquela pessoa e diz: eu não conheço você. Quando ele diz que não conhece, ela está deixando claramente: você não tinha intimidade comigo, eu não tenho intimidade com você, porque eu não te conheço. O conhecer, ele demonstra claramente uma intimidade, um relacionamento. Cristo diz: eu não conheço você. Você não se mostrou a mim, você não se chegou a mim. Você estava diante daquilo ali, você estava diante de uma mensagem cristã, você estava diante de milagres que estavam acontecendo em nome do Deus do cristianismo, você estava diante de todo esse mundo sagrado aí, mas você não estava se entregando para esse Deus. Você não estava de fato com o encantamento do teu coração pelo sagrado. Tudo aquilo se tornou algo comum, algo banal.
E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios quanto cristãos. Não deixar que o sagrado se torne algo comum. Que a mensagem da cruz não se torne algo comum. Que os milagres não se tornem algo comum. Sim, eu acredito que Deus ainda faz milagres. Que aquilo que vem de Deus, que provém de Deus, não se torne algo comum. O povo de Israel, por exemplo, eles estavam diante de Deus, viram as manifestações do Senhor, o mar se abrir, mas com o tempo parece que aquilo ali vai perdendo o encantamento e as pessoas começam a se prostituir, a se afastar de Deus. Por quê? Porque perderam o encantamento pelo sagrado, o encantamento pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. E que a gente possa não perder esse encantamento. E muitas vezes o serviço diário na igreja pode nos levar a esse lugar de desencantamento. Ele pode nos levar a isso, porque eu sirvo tanto, eu faço tanto, eu falo tanto, que as coisas acabam meio que perdendo um pouco desse sentido para mim, sabe? Eu me lembro que eu estava vendo uma entrevista de um ator e ele estava falando, era sobre um programa de humor, e ele estava falando um pouco desse processo de criação. E o cara pergunta, cara, mas o teu personagem fala coisas tão engraçadas, mas ele não ri, vocês não podem rir, porque esse é a graça da coisa, ele acredita naquilo que está sendo dito. E você não ri, qual é o segredo? Qual é o segredo para você fazer aquilo? E ele diz, cara, é porque a gente fala sempre o texto, a gente repete o texto, então meio que a gente começa a se acostumar com aquele texto. Então, na hora da cena, dificilmente a gente ri. E, cara, muitas vezes acontece isso com a gente, né? Dentro da igreja, dentro desse processo, dentro do reino de Deus. A gente fala tanto de Deus, a gente serve tanto na igreja, que as coisas começam a se tornar tão banais, tão comuns para nós, sabe? Quando a gente se reúne para um culto, parece que a gente não tem mais aquele impacto. Cara, eu tô aqui, Deus me salvou. Uou, Deus transformou a minha vida, glória a Deus. Cara, eu não poderia estar aqui pelos meus próprios esforços. Eu sozinho eu não teria chegado a esse lugar. Mas Deus me trouxe. Deus me trouxe até aqui. Você entende como isso é forte? Você entende como isso é incrível? E como às vezes a gente não tem mais isso no coração. Quando a gente escuta a mensagem da cruz, lágrimas, parece que já não rolam mais os nossos rostos. Quando a gente escuta essa mensagem desse Deus que se coloca no lugar do pecador, mesmo não tendo pecado, desse Deus maravilhoso que se faz homem e sofre, padece pelo pecado da humanidade, parece que essa mensagem muitas vezes não tem mais o mesmo impacto no nosso coração. Isso é um termômetro, talvez não, é um termômetro de mostrarmos como estamos diante de Deus, como está a nossa vida, como está o nosso coração, como está de fato a nossa caminhada com Cristo. E que você possa olhar para você, fazer essa análise e se perguntar: onde está o encantamento pelo divino? Onde está o encantamento pelo sagrado? E que o exercício ministerial não te afaste do Deus do ministério. E que o fazer não te afaste do ser. E que o falar de Deus não te afaste do falar com Deus. Então, espero que essa rápida mensagem possa ter falado ao teu coração. E até o próximo vídeo. Compartilhe se você acha que essa mensagem vai edificar mais alguém. Compartilhe. O nosso desejo não é só ficar conhecidos na internet. Na verdade, nem é isso o nosso desejo. Mas é compartilhar, usar essas ferramentas que muitas vezes são usadas com coisas tão supérfluas para trazer uma mensagem. Mais um tentando usar isso para trazer uma mensagem. Compartilhe e vamos juntos fazer com que o reino de Deus se expanda.